Vamos lá, minha gente, chegou a hora do nosso Leve a Sério, nesse dia super especial, porque aqui no Fazendo Barulho de hoje nós estamos vivendo uma verdadeira vigília de Pentecostes. E a gente vai entender um pouquinho melhor quem é a pessoa do Espírito Santo, como é que a gente pode se relacionar com ele no nosso dia a dia e viver dia após dia na graça de um novo tempo. Se prepara para viver esse novo tempo que o Espírito Santo vai realizar em nós. E quem vai estar aqui com a gente conversando hoje, com muita alegria, nós queremos acolher o Padre Ticiano Cavalcante, que ele é membro da comunidade Shalom e também vigário da paróquia de Nossa Senhora do Carmo aqui em Fortaleza. Padre, para início de conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que quer nos ajudar, que quer estar próximo a nós. Às vezes as pessoas têm aquela dificuldade, eu me relaciono bem com Deus Pai, me relaciono bem com Jesus, mas também nós somos chamados a viver um grande e belo relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Se diz e se coloca sempre, os teólogos se fala deste amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Essa terceira pessoa que nos dá esta graça, que nos envolve como Santíssima Trindade. O Pai que ama o Filho que ama o Pai, que se doa ao Pai porque também recebe este amor. E o Espírito Santo é o amor da Trindade. E a gente sabe que o Espírito Santo, na palavra de Deus, ele vem em algumas simbologias, digamos assim, É pela figura do fogo, é pela figura da pomba, no batismo de Jesus. Também tem a água, a brisa leve. Então o Espírito Santo vai trazendo toda essa dinamicidade. É muito dinâmico, a pessoa do Espírito. Sim. Nós podemos ver a presença do Espírito Santo desde Gênesis, quando diz que o mundo estava uniforme e vazio e pairava sobre as águas, O sopro. E ali é a pessoa do Espírito que desde toda a eternidade está ali, no seio do Pai e do Filho. O Espírito Santo também é colocado como uma unção, uma outra característica, uma outra figura que representa o Espírito Santo é o próprio óleo, o óleo da unção, o óleo de Davi, o quão que Davi foi ungido e a partir daquele momento ele foi ungido e ficou cheio. Verdade, segundo a palavra de Deus, eu lembro que quando os reis eram ungidos, aí a palavra diz, naquele momento eles receberam o Espírito do Senhor, Então trazia também essa dimensão do acolhimento do Espírito. Então nós podemos ver que não é só no Novo Testamento, tem toda a palavra de Deus, por quê? Porque existe desde sempre. O Espírito Santo é esta pessoa que existe desde sempre no seio da Trindade. Já que é uma pessoa, Padre, o Espírito Santo, como a gente pode se relacionar com ele no nosso dia a dia? Eu posso me relacionar com ele assim como eu estou conversando contigo, porque eu sou uma pessoa. Então ele fala, ele escuta, como é que é isso? Como é que eu posso falar com ele? Sendo uma pessoa, nós podemos nos relacionar com ele abertamente. Posso falar da minha experiência com o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo para mim é aquele suporte, é aquela ajuda, é aquele auxílio que eu digo quando eu não consigo, quando está difícil, eu digo, vem Espírito Santo, vem me ajuda, vem pega na minha mão, vem me levanta, nas minhas quedas, vem Espírito Santo e me ergue novamente, me coloca de pé. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, é também relacional. Nós podemos nos relacionar, não só podemos, nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Na palavra de Deus e naquilo que nós entendemos, que conhecemos, o Espírito Santo tem vários nomes. O doador de todos os dons, o Pai dos pobres, o Paráclito, o defensor, o advogado, aquele que está do outro lado a nos defender, como nesses dias mesmo a palavra de Deus vai falando, o defensor. Então o Espírito Santo nós podemos sim nos colocar diante dele como essa pessoa que se relaciona e eu posso viver um relacionamento muito aberto com o Espírito. De fato, você foi falando aí, eu fui lembrando que eu já vivi algumas situações na minha vida em que eu não sabia muito bem o que fazer, Senhor, o que é que eu vou fazer nessa situação? E aí vem aquele clamor ao Espírito Santo e de repente vem uma sabedoria, vem uma palavra que eu posso dar. Isso é muito comum no exercício da missão, talvez você que seja missionário, até padre que esteja ouvindo agora. Acho que o padre também deve ter vivido isso, ou viver isso na sua missão, De acolher aquela pessoa vai se confessar, aquela pessoa vai procurar um aconselhamento, você pensa, o que é que eu vou dizer
para essa pessoa nessa situação. Então a gente pode dizer que o Espírito Santo é esse verdadeiro insight diante das situações difíceis que a gente vive. Ele dá essa luz, ele dá essa iluminação, ele dá essa saída que nós precisamos. E o Espírito Santo também que conduz toda a igreja. Fala um pouquinho pra gente, Padre, sobre esse papel do Espírito, sobretudo na igreja hoje, né? Eu costumo sempre dizer, nesses insights que nós temos, por exemplo, diante de uma confissão, nós não podemos viver de qualquer forma. Nós não podemos acolher uma pessoa de qualquer forma. Nós precisamos sempre ali pedir ao Espírito Santo que nos dê aquela palavra. A palavra de ciência, o uso dos dons, que nós também vamos falar, o uso dos dons em cada movimento. E o Espírito Santo, como você mesmo disse, é este que é a nova, não é nem a nova forma, mas é que dá vigor à igreja. Eu gosto muito de falar desse Espírito que dá vigor à igreja, que conduz a igreja desde as comunidades primitivas. Né? Aqueles homens e aquelas mulheres que viviam pela força do Espírito. Pedro que era levado, Paulo que foi levado a pregar aos pagãos. O que foi? A força do Espírito que os movia. E até hoje é assim. A igreja ela precisa do Espírito Santo porque é Ele que vivifica, é Ele que dá vida. Foi Ele que vivificou e que tirou do túmulo o corpo, né, padecente de Jesus e o ressuscitou. É isso que o Espírito faz também com a igreja, comigo que sou igreja e com você que também vive esse processo de uma nova ressurreição por meio do Espírito. Você falando um pouco dos dons do Espírito, né? Os dons do Espírito, eles são reservados somente àquelas pessoas que participam dos movimentos carismáticos? Ou qualquer pessoa pode receber os dons do Espírito Santo? Gosto sempre de fazer a resposta a partir da pergunta. Né? Então, vamos lá. Se você é batizado, e no nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, todos os seus dons. Ou seja, os dons do Espírito não é reservado para pessoas que vivem na renovação carismática, não é reservado para pessoas que vivem em comunidade. Não, é para todo aquele que é batizado. Todo aquele que foi batizado recebeu o Espírito Santo e com o Espírito Santo todos os seus dons, infusos e efusos. Então, como a gente gosta dessa pegada bem testemunhal aqui no Fazendo Barulho, você podia falar pra gente, Padre, assim, alguma situação, algum momento em que um dos dons do Espírito foi teu auxílio, foi teu socorro? Olha, tem um dom do Espírito que eu gosto muito e o uso, né? Porque nós precisamos ter esta comunicação com o Espírito, que é o dom de ciência. Certa vez, em um acampamento de jovens que nós fazemos sempre na comunidade, um jovem veio se aconselhar e aquele dom do Espírito, aquela palavra certeira que só aquele jovem poderia ter. Eu fui rezar por ele, na época eu não era padre, era seminarista, e fui rezar por aquele jovem e Deus deu aquela passagem, aquela palavra. O Espírito Santo suscitou no meu coração aquela palavra, algo que ele me mostrou que só aquele jovem sabia. E foi impressionante como a partir dali aquela abertura de coração e a vivência do próprio acampamento que aconteceu na vida daquele jovem. Então o Espírito Santo é esse que conhece, que sonda o coração e que revela. E não tem nem como a pessoa duvidar que ali não foi Deus. Exato. Porque só Deus e aquela pessoa sabiam da situação. Até aqueles corações mais resistentes vão se abrindo de fato porque vão tendo essa experiência de que são olhados e amados por Deus. É o que eu costumo dizer. Diante de uma palavra de ciência, diante de um dom do Espírito, não tem coração duro. Por mais simples que seja esse dom. Por mais simples que seja.